Rasta, esse é o canal Barrudo, seja bem-vindo, eu sou o Veloso e vou falar do Bahia, que neste sábado, mais conhecido como ontem, às 18h15, deveria ter estreado a equipe principal em Pituacives contra a equipe do Botafogo da Paraíba. Mas não foi isso que aconteceu. O que nós vimos foi um time em transição de temporada. O time não era o de transição, mas era um time em transição de 2020 para 2021. Parece que os erros de 2020 continuam acontecendo em 2021, primeiro jogo da temporada, e a gente não viu o time principal jogar. Não podemos dizer que o time principal do Bahia jogou neste sábado em Pituacives. O que nós vimos foi um Botafogo fazendo um café com leite muito do mal feito, sem nenhum tipo de brilho, e um Bahia totalmente apagado, Foi um jogo que eu fiquei com sono no primeiro tempo, e no segundo tempo eu quase dormi porque não tinha nenhum tipo de estímulo que me permitisse ficar atento no jogo. Não dava para você dizer assim, pô, o Bahia tá fazendo uma criação aqui, tá conseguindo incomodar o Botafogo, já vai sair o gol do Bahia. Não era isso que acontecia, Rasta, mas enfim, o Bahia entrou melhor, conseguiu fazer umas jogadas no primeiro tempo e mais uma vez desperdiçamos gols feitos com o Gabriel Novaes e com o Rossi, e depois disso a gente tomou um gol de falha da zaga. A zaga bateu cabeça, uma cobrança que o jogador do Botafogo da Paraíba cobrou por baixo, bateu em dois jogadores do Botafogo da Paraíba antes de ir para o gol. Não tinha nenhum jogador do Bahia para interceptar aquela bola. 1-0 para o Botafogo, e o Botafogo recuou um pouco, mas não adiantou nada porque o Bahia não incomodava, o Bahia não fazia nada, chutava a bola praticamente bem longe do gol, não criava nada. Danielzinho muito mal, Danielzinho não tá bem, aliás, já não tá bem há muito tempo. Nós vamos precisar que o Juan Pablo Ramírez volte imediatamente, assim que ficar pronto, sair do forno, tem que entrar para o jogo, porque nós precisamos de alguém com qualidade no meio do campo. O Ramon também não apresentou um bom futebol. Aliás, a gente pode dizer que nenhum jogador do Bahia apresentou um bom futebol. Nenhum. Eu não colocaria nem o próprio Patrick de Luca, que foi um diferencial ali. Conseguiu fazer uma leitura excelente do lance do Nino Paraíba, que cruzou no segundo pau e ele se posicionou em condições de cabecear e foi efetivo na sua cabeçada em direção ao gol. Tirando esse Patrick aí, que a gente pode dizer, o Patrick foi o menos ruim do time, não teve outro jogador de linha que a gente possa dizer assim, entrou em campo. Não teve. Matheus Bahia, muito mal pela esquerda. O Nino Paraíba conseguiu fazer o lance do gol, mas também não estava fazendo nada também na direita. O meio de campo com o Danielzinho, para mim, o Danielzinho foi o pior em campo. O Rodriguinho também não conseguiu criar nada. O próprio Rossi foi substituído, não fez nada em campo. O Rossi, a chance que teve de produzir uma jogada que gerasse um gol, ele perdeu a passada, adiantou muito a bola. Enfim, foi um time que não estreou. A gente pode ainda falar do Douglas, que fez duas defesas. O Bahia só não perdeu esse jogo porque o Douglas fez no finalzinho, quando estava 1-1 ainda o jogo, 1-1, o Bahia fez o seu gol de empate aos 45, aos 48 minutos do segundo tempo, teve um lance pelo lateral direito que o Juninho Capixaba cabeceou para trás, no pé do jogador do Belo, que pegou de primeira, e o Douglas conseguiu fazer a defesa e garantir o 1-1 no placar, porque senão nós teríamos tomado o segundo gol no finalzinho do jogo em mais um lance do setor defensivo batendo cabeça. Enfim, é para se desesperar, Rasta? Não é para se desesperar, Rasta. É o primeiro jogo da equipe principal da temporada. Temos jogo já na terça-feira contra a equipe do Campinense, outro time paraibano. Aliás, o Botafogo da Paraíba, que nem chegou na final do Campeonato Paraibano. Ele ficou ali na terceira colocação, ficou fora da final. A final do Campeonato Paraibano foi feita entre o Campinense e o 13 da Paraíba. O Campinense, que é o nosso próximo adversário na terça-feira, que eu acredito que já acendeu aí todas as luzes vermelhas de alerta para esse jogo de terça-feira. Se o Bahia entrar sonolento como entrou contra o Botafogo, ele não vai conseguir nem um empate nesse jogo e acabar tomando ali um gol bobo e não consegue empatar nem virar e acaba repetindo o insucesso de 2020, que eu espero que não aconteça.
Mas como eu havia dito, não há motivo para a gente se desesperar. Início de temporada, já tem gente na rede social pedindo a cabeça de Dado Cavalcante. Que é isso, Rasta? Pelo amor de Deus, vamos ter paciência, é o primeiro jogo. Nem sempre o Bahia começou uma temporada fazendo espetáculos, vencendo seus jogos. Isso aí é uma raridade. Geralmente o Bahia inicia a temporada nessa pegada aí. Começou o Baianão com o time de transição perdendo para a equipe do Juazeirense em casa, inclusive na Fonte Nova. Começou a Copa do Nordeste vencendo com um time de transição e estamos no segundo jogo e o Bahia perdeu em casa. O que a gente não consegue engolir lá ele é o fato de ter vencido uma equipe do Salgueiro fora de casa, dando 3-0 até os 40 minutos do segundo tempo, e a equipe profissional dentro de casa com uma equipe que, na minha opinião, se equivale ao Salgueiro. Botafogo da Paraíba não tem nada de diferente do Salgueiro. Na minha opinião, o Salgueiro, inclusive, é o atual campeão pernambucano. Que, inclusive, ganhou do Sport recentemente na Ilha do Retiro, no Campeonato Pernambucano. E o Botafogo da Paraíba, que não foi nem a final do Campeonato Paraibano. Então, se a gente for analisar esses critérios aí, o Salgueiro ainda está num patamar um pouco acima do Botafogo da Paraíba e em casa, contra o time profissional, conseguiu um empate e, na minha opinião, foi roubado. Se tivesse o VAR nesse jogo, poderia ter validado aquele gol que o juiz deu impedimento, que o bandeirinha deu impedimento. Eu não tenho certeza, Rasta, de que aquilo ali foi impedimento. Pode ter sido gol e foi mal anulado e o Botafogo da Paraíba foi prejudicado mais uma vez. Haja visto que o ano passado, contra essa equipe do próprio Botafogo, na fase já de mata-mata, o Belo teve também um gol mal anulado, quando o Bahia estava ganhando 2-1, poderia ter empatado o jogo, que prejudicou com certeza a equipe do Botafogo. Mais um ano que ele pode ter sido prejudicado, não dá para ter certeza de que aquele gol foi legal ou não, porque não tem o VAR ali para fazer aquela linha imaginária ali para saber quem estava na frente ou não. Enfim, o fato é que o Bahia saiu no lucro com um empate. Por incrível que pareça, a gente tem que falar isso, porque até os 45 minutos do segundo tempo o Bahia não tinha feito nada. E o segundo tempo que o Bahia entrou perdendo o segundo tempo foi pior do que o primeiro tempo, que o Bahia ainda conseguiu dar alguma pressãozinha no Botafogo no início do jogo, mas depois dos 20 minutos, quando tomou o gol aos 14, dos 14 em diante, não se via Bahia criar nada, fazer nada, ter chutes na direção do gol do time do Botafogo. Enfim, como eu falei, início de temporada, vamos ter paciência, vamos esperar, vamos ter cautela de ficar já pedindo cabeça de técnico com o primeiro jogo do time principal na temporada, Rasta. Pelo amor de Deus, o primeiro jogo que o cara fez, o cara perde, a torcida já tá pedindo a cabeça de Dado Cavalcante. Eu não faço esse coro. Acho que o Dado Cavalcante pode dar certo. Mostrou no Campeonato Brasileiro que fez um trabalho muito mais efetivo do que os seus antecessores e por isso se credenciou a ser o técnico do time do Bahia na temporada 2021 e temos que dar essa confiança a ele. Precisamos deixar ele trabalhar e fazer o seu jogo. Eu acho que o que está faltando para o Bahia são as contratações nos setores que mais prejudicou o Bahia no passado, que foi a zaga. O meio de campo, com as vendas dos jogadores e a saída de outros jogadores, também terá que ter um reforço. Temos o Índio Ramírez, que está machucado, que quando voltar com certeza vai aumentar essa qualidade, mas os que estão aí, tipo Rodriguinho, Daniel, precisam ser constantes positivamente. Não pode ficar nesse sobe e desce, nessa gangorra, um dia tá bem, outro dia tá mal, 2 jogos bons, 3 jogos ruins. Tem que ter uma constante, tem que ser efetivo numa constância. Se tiver um problema ali momentâneo, que deu uma queda em um jogo, no outro jogo já volta no mesmo nível que estava antes. Enfim, o que a gente precisa são jogadores que tenham uma certa constância positivamente e não uma constância negativamente, como a gente viu muitos jogadores, como o Juninho, por exemplo, zagueiro, que ele tá ali ó, constante, é ruim o tempo todo, não muda, aquilo ali vai ser ruim a vida toda, não vai mudar. E o Bahia só tem ele para contar aí para a temporada 2021 até então.
Espero que tenhamos sorte e competência nos próximos jogos. Hoje o time de transição joga no Campeonato Baiano, Bahia e Vitória da Conquista, fora de casa, e essa equipe Sub-23 está invicta fora de casa, de repente possa trazer mais um triunfo fora de casa, e está invicta também dentro de casa, não ganhou nenhum jogo dentro de casa. Coisas do Bahia, Rasta, bora Bahia, bora Barruts, Veloso fui!